Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito das integrais impróprias. Bom, o que vão ser as integrais impróprias? Então a gente tem aqui a definição da integral imprópria que diz basicamente o seguinte para a gente, né? Se você tiver uma função f de x de tal maneira que você integrar essa função de um valor a até um certo valor m, e essa integral na verdade existir para cada m que você considerar maior ou igual a fixado, então a integral que a gente chama de integral imprópria, que vai ser a integral de a até infinito dessa função f de x dx, vai ser o limite quando m vai para infinito da integral de a até m f de x dx. Então, pessoal, o que isso quer dizer de certa forma, né? A integral imprópria são aquelas integrais, né? Nessa aula aqui eu vou lidar especificamente com a integral imprópria do tipo 1. Então, o que são as integrais impróprias do tipo 1? São integrais cujo domínio de integração eles são intervalos do tipo uma constante até mais infinito, a integral de menos infinito até uma certa constante, ou até mesmo a integral de menos até mais infinito de uma função. Então, até agora a gente viu a integral definida apenas em intervalos do tipo AB, com A e B sendo valores finitos. Então, essa integral imprópria vai ser um tipo de integral em que você pode ter um domínio formado por intervalos infinitos, ou de uma constante até mais infinito, ou de menos infinito até uma constante, ou até mesmo de menos a mais infinito. Só que essa integral aqui não é uma integral que a gente calcula ela direto. É uma integral que a gente precisa do limite. Por quê? O que a gente definiu de integral definida é integral de um valor a até um valor b. Então a gente definiu integrais definidas para o a e o b valores fixados. Então, naquela definição de integral definida, a gente não pode ter, por exemplo, b como sendo mais infinito. Então, como que a gente define a integral de um valor a até o infinito? A gente faz o seguinte, a gente calcula a integral de a até um certo valor m. Aí, se essa integral existir, a integral definida existir, né? Ou seja, você conseguir calcular a integral dela, a função foi integrável de a até o m para qualquer m maior ou igual a a, então você faz o que? Você calcula a integral, aí você vai lá, você vai utilizar o termo fundamental do cálculo, quando for o caso. Depois, se tiver o resultado dessa integral, o que vai acontecer? Como os extremos têm a e b, a e m aqui, então quer dizer que o resultado da integral, depois que você calcular, ela vai depender de a e de m. E aí você calcula o limite, né, quando m vai para mais infinito. Se esse limite existir, então você diz que a função imprópria é integrável, ou que a integral converge, ou que a integral existe. Então, a gente tem essa nomenclatura aí, ok? Um exemplo rápido aqui que a gente pode ter, por exemplo, né? Um exemplo, suponha que a gente queira integrar de zero até infinito a função exponencial de menos x dx, né? Então a gente não calcula direto, por exemplo, né? Que a gente faria no fundamental do cálculo. Né? A gente sabe que a primitiva dessa função é menos e elevado a menos x. Então a gente não pode fazer isso aqui, colocar o zero e o infinito. Isso aqui não faz sentido, não tem a integral definida de zero a infinito, muito menos o teorema fundamental do cálculo, que você vai avaliar no infinito. Então isso aqui você não pode fazer. Então o que a gente tem que fazer então? Você vai calcular a integral de zero até um certo valor m, da função e elevado a menos x dx, né? E aí você vai calcular o limite quando m tender para o infinito, né? Então isso aqui vai ficar igual ao limite quando m tender ao infinito. E aqui agora eu calculo só essa integral aqui, que é uma integral definida que eu sei calcular. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar menos exponencial de menos x avaliado de zero até aquele m. Veja que agora, quando eu olho para essa integral, aí sim a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo, que é uma integral definida de um valor zero até o valor m aqui no caso, né? E quando você calcular isso aqui, vai ficar o quê, né? Isso aqui vai ficar igual ao limite de quando m tende para infinito, né? Então você vai ter aqui menos e elevado a menos m, né? Menos, aí essa função menos e elevado a menos zero. Então, a gente avalia essa função aí nos extremos, né? Com isso, então, você tem aqui o limite, quando m tende para infinito, de quem, então, né?
vai ficar aqui, ó, esse menos com esse menos vai dar mais. E elevado a menos zero é igual a e elevado a zero, que dá 1. Então vai ficar mais 1, então vai ficar 1, e aqui vai ficar menos mesmo. Menos e elevado a menos m. E agora aqui você tem um limite. Agora aqui é como se fosse limite mesmo, teoria de limite. Você vai calcular o limite dessa função aqui quando m vai para mais infinito, né? A gente sabe o quê? Que quando m vai para mais infinito, menos m vai para onde? Vai para menos infinito. Então, esse expoente da exponencial aqui, ele está indo para menos infinito. O que acontece com a função exponencial quando o x vai para menos infinito, né? Se você tiver a função exponencial, a gente sabe que o gráfico dela é isso daqui. Então, quando a variável aqui vai para menos infinito, a função vai para zero, não é mesmo? Então, a gente sabe o quê? Que no limite, essa parcela aqui, ela vai convergir para zero. Professor, mas por que indo para menos infinito aqui, né? Por que indo para menos infinito aqui? Porque o m vai para mais infinito, mas quando você tem esse sinal de m menos aqui, tudo isso vai para menos infinito. E aí a exponencial vai para zero, né? Se a exponencial vai para zero, a constante, o limite da constante é a própria constante, a gente conclui que esse limite aqui dá 1. Portanto, a integral de zero até o infinito da função exponencial de menos x dx, né? Essa integral aqui vale 1. Então, é assim que a gente calcula essa integral. Então, isso aqui é uma integral imprópria aí, né? Em que o intervalo é o intervalo 0 até infinito. Beleza? Intervalo aí de 0 até infinito. Um outro caso que a gente pode ter aqui é esse daqui, né? Que agora vai ser o intervalo de menos infinito até 0. Então, como você analisa então? Se você quiser integrar de menos infinito até um certo valor a uma certa função f de x dx, então o que você faz? Você calcula aqui de um valor menos n, vamos colocar n aqui só, né? É que você pode colocar menos n também, depois ao invés de mandar o n para menos infinito, mandar o n para mais infinito. Isso dá a mesma coisa, tá? Então, fica a integral aqui de n até a da função f de x dx, e a gente calcula o limite quando n tende para menos infinito, né? Se você quiser, você pode colocar o menos aqui e deixar o mais aqui. Isso aqui é a mesma coisa, ok? Porque se o n vai para mais infinito, quando você colocar o menos, ele passa aí para menos infinito, né? E aqui é a mesma coisa, só que agora o n aqui está com sinal de mais, só que aí você manda o n para menos infinito. Então, das duas maneiras, né, quando você passar o limite, esse extremo de integração aqui, ele meio que vira esse menos infinito que aparece aqui na integral imprópria, ok? Então, se esse limite existir, a gente diz o quê? Que essa integral existe, que essa integral converge, que essa função é integrável no menos infinito até o valor a. Então, esse aqui é o outro caso de integral imprópria que a gente tem aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, que a gente pode, um exemplo desse aqui. É se a gente calcular, por exemplo, a integral de menos infinito até zero da função e elevado a x dx, né? Olha que interessante essa função aqui. O que vai acontecer com isso aqui então, né? Isso aqui a gente tem que usar o limite. Vai ser o limite quando n tende para menos infinito da integral, né? Não precisa colocar esse parênteses por enquanto, a gente coloca depois. Da integral de n até zero de e elevado a x dx. E agora a gente calcula aquele limite primeiro e depois a gente... Aliás, desculpa, a gente primeiro calcula aquela integral e depois a gente calcula o limite, beleza? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando n tende para menos infinito, né? A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a primitiva de e elevado a x é e elevado a x, pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ficar a integral aqui de avaliado aqui nos extremos n e no extremo zero. Okay? Isso aqui vai ficar igual ao limite quando n tende para menos infinito, e elevado a zero vai dar 1, menos e elevado a n. E o que acontece agora? Quando n vai para menos infinito, a exponencial vai para onde? Vai para zero. Mesma razão que a gente tinha visto antes, né? Função exponencial de x, o gráfico dela é alguma coisa mais ou menos assim, né? E se você tem um cara aqui que está indo para menos infinito, quer dizer o quê? Que a função aqui está se aproximando de zero, né? Quando você manda a variável aqui para menos infinito, o gráfico se aproxima aqui do eixo x, ou seja, se aproxima
de zero. Então, esse termo aqui no limite vai dar zero, né? E o limite da constante é 1. Então, isso aqui vai dar igual a 1. Então, essa função aqui também a integral também vale 1, igual no caso anterior. Beleza? O que acontece agora? Vamos ver o outro caso de integral imprópria, que é esse caso aqui. A integral de menos até mais infinito. Integral de menos até mais infinito. Então, ó, a gente define, né, a integral de menos até mais infinito da função f de x dx como sendo a integral de menos infinito até um certo valor a, mais a integral de a até mais infinito. Professor, quem que tem que ser o valor a? O valor a ele pode ser uma constante real qualquer que você quiser. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser π, pode ser o número de Euler, pode ser um número negativo, menos 10, 80. O número que você quiser para o a você pode colocar. Por quê? Porque utilizando propriedades de integrais, né, a gente consegue mostrar que, na verdade, essa constante ela não vai interferir o resultado da integral. Se existir a integral de menos infinito até um certo valor a, e existir a integral de a até mais infinito, você consegue provar que não importa o valor de a que você coloca ali, que o resultado dá sempre o mesmo. Então, essa definição, essa integral de fato está bem definida. Okay? E você pode escolher o valor a que você quiser. Okay? Inclusive, é um bom exercício vocês assumir que existe a integral de menos infinito até um certo valor. Pode ser um valor que vocês quiserem aí. Depois, assumir que a partir de um certo outro valor qualquer até o infinito, a integral também existe. E, usando essas duas informações, você consegue provar, na verdade, que essa integral é a mesma, colocando qualquer valor a que você quiser ali. Então, você coloca um valor a qualquer, você consegue provar que o resultado da integral vai ser o mesmo. É um bom exercício, isso aí, inclusive. Então, aqui, pessoal, tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Se você quer calcular a integral de menos infinito até mais infinito de uma função f de x dx, você obrigatoriamente tem que escolher um valor a, que você pode escolher o que você quiser, e calcular a integral de menos infinito até a da função f de x dx, mais a integral de a até mais infinito f de x dx. E isso aqui, obrigatoriamente, te obriga a escrever o quê? Escrever isso aqui como sendo o limite, né, da integral aqui de n até a, quando n tende para menos infinito, da função f de x dx, mais a integral, né, de a até um certo valor m aqui, né, deixa eu colocar o limite aqui, né, mais o limite, quando m tende para infinito, da integral de a até m, da função f de x dx. Né? Se você quiser colocar n aqui no lugar desse m, também não vai ter problema, porque o que importa, na verdade, é o limite que você vai calcular depois. Né? E aí a variável do limite ali não vai alterar o resultado do limite. Mas é importante chamar a atenção o quê? Que se você quer calcular essa integral aqui, de menos a mais infinito, você obrigatoriamente deve separar a integral em duas partes, escolhendo um valor a aí para você dividir essas integrais. Okay? Você jamais pode fazer isso daqui. Falar que a integral de menos infinito até mais infinito de uma função f de x dx é igual, por exemplo, né, o limite, quando m tende até o infinito, da integral de menos m até m de uma função f de x dx. Vocês não podem fazer isso aqui. Essa igualdade, ela está errada. Ela está errada. Para esse limite, pode até ser que em alguns casos, né? Aliás, na verdade, na maioria dos casos, essa igualdade aqui ela acaba sendo verdadeira. Mas você não pode usar isso porque isso não é verdade para funções em geral. Isso aqui é falso para algumas funções. Então você não pode usar isso como uma propriedade verdadeira. O que você sempre deve fazer é isso aqui, quebrar as integrais. Beleza? Um exemplo clássico de que isso aqui é falso, pessoal, é o seguinte. Se você pegar f de x, por exemplo, como sendo a função seno de x, como um seno é uma função ímpar, né, você consegue, se você calcular a integral, verificar que a integral de menos m até m da função seno de x dx é igual a zero, se você fizer essa conta. E se você botar esse zero aqui no lugar da integral, você vai ter o limite de m indo para infinito de zero. E o limite de zero dá zero. E aí você vai concluir o quê?
que a integral imprópria menos infinito mais infinito do seno de x dx, você vai concluir que essa integral converge, que ela existe e que ela vai ser zero. Porém, isso aqui é um absurdo. Essa integral de o seno de menos infinito a mais infinito, essa integral ela não converge, né? Não converger é o que a gente chama na matemática de divergir. Então ela diverge, né? Ou ela não existe. Essa integral não existe. Por que ela não existe? Porque se você, pela definição, né, de integral imprópria, o que a gente tem é isso daqui. Ó. Você tem que obrigatoriamente definir, esse aqui é o símbolo de definição, igualdade quando é definida, você tem que obrigatoriamente separar. E se você separa aquela integral do seno, por exemplo, de 0 a infinito, e você escrever essa forma aqui e calcular o limite, você vai ver que o limite não existe. Se o limite não existe, quer dizer o quê? Que essa integral não existe, essa integral ela diverge. Consequentemente, essa integral aqui também não vai poder existir. Ou seja, se você faz por esse caminho aqui, esse limite não existe, esse limite aqui, na verdade, ele não vai existir. Na verdade, não vai existir nenhum dos dois. Nenhum dos dois limites existe. Se não existe, essas integrais também não existem. Elas divergem. E se elas não existem, elas divergem. Essa daqui, consequentemente, também não existe. Já se você faz por aqui, veja que você estaria concluindo que essa integral seria zero. Então, essas coisas são uma contradição. Na verdade, o problema está aqui. Então, você não pode usar essa propriedade. O certo é sempre você fazer por aqui. Ok, pessoal? Então, essa é a observação. Vamos fazer um exemplo disso aqui rapidamente. Já que eu fiz aquele exemplo lá da exponencial, eu vou fazer ele de novo aqui. Mas depois eu vou fazer mais um exemplo ali diferente um pouco, para a gente analisar essa integral imprópria aqui. Calcula, por exemplo, para mim a integral de menos infinito até mais infinito da função exponencial menos, e aqui eu vou colocar um módulo de x dx. O módulo de x dx. Então, ó, como que você vai ter que calcular essa integral aqui, né? Essa integral aqui, né, de menos infinito a mais infinito da exponencial de menos o módulo de x dx, veja que você tem uma composta com um módulo, né? E o módulo você sabe o quê? O módulo de x, ele vale x quando x é maior ou igual a zero, e ele vale menos x quando x é negativo. Por quê? Porque o módulo é uma função que faz o quê? Ele pega um número e deixa ele positivo. Se ele é positivo já, então o módulo não faz nada, ele apenas mantém. Então veja, ó, o x que está aqui é o mesmo que estava aqui dentro, eu apenas mantive. Já se o número é negativo, o módulo faz o quê? Ele faz ele ficar positivo. E como que eu faço um número negativo ficar positivo? Eu posso multiplicar ele por menos 1, vocês concordam comigo? Toda vez que você multiplicar um número negativo por menos 1, ele fica positivo. É isso que eu faço aqui. Multiplico o número por menos 1, que é a mesma coisa que tomar o inverso aditivo do número e fazer menos ele. Ou seja, aqui no caso, menos x. Beleza? Então isso aqui é importante. Por quê? Porque eu tenho aqui uma função que ela está definida de certa forma por partes. Então eu tenho um pedaço definido aqui e um pedaço definido aqui. Okay? Então, isso me obriga já automaticamente a separar essa integral como sendo a integral até zero, que eu vou ter uma expressão para o módulo, e a integral de zero até o outro extremo de integração. Então, mais que isso, como a integral aqui é de menos a mais infinito, então eu já tenho obrigatoriamente também que separar essa integral por definição de integral imprópria de menos a mais infinito. Como vocês podem ver no slide ali, ó, a integral de menos a mais infinito da f de x dx, ela aparece por definição como sendo a soma daquelas integrais. Então, de qualquer jeito, a gente tem que separar aqui. E nesse caso aqui, eu vou separar usando exatamente o a igual a zero, para eu já poder conseguir usar a definição do módulo, né? Que ele é definido aqui para um certo valor para maior que zero e um certo valor para menor que zero. Então, essa integral aqui vai ser igual à integral de menos infinito até zero da função exponencial de menos módulo de x dx, eu vou fazer bem detalhadinho para vocês entenderem, mais a integral aqui de zero até mais infinito, né, da função exponencial de menos módulo de x dx. Né? O que vai acontecer aqui, gente? Agora eu vou usar a definição da função módulo. Né? Então, isso aqui vai ficar igual à integral de menos infinito a zero. Pessoal, quando eu tenho um extremo de integração de menos infinito a zero, e eu tenho aqui na variável de integração o x, quer dizer o quê? Que esse x que aparece aqui na minha função que eu estou integrando,
Ele varia onde? Ele varia de menos infinito até zero. O x sempre varia entre os extremos de integração. Isso é uma informação importante que vocês não podem esquecer. Por que isso é importante? Porque se o x varia de menos infinito até zero, isso quer dizer o quê? Que o x é negativo. Se o x é negativo, quem que é o módulo de x? Quando o x é negativo, o módulo de x é menos x. Quer dizer, então, que eu posso trocar esse módulo aqui por quem? Por menos x. Então, o que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar exponencial de menos, eu repito o menos que eu tenho ali, né? E no lugar do módulo de x, ou seja, eu vou substituir só o módulo de x, né? Eu mantenho aquele menos de fora, eu vou colocar o menos x. Porque o x ele está variando de menos infinito até zero, então ele é negativo. Se ele é negativo, o módulo tem que ser menos ele. E aqui dx. Mais a integral, já aqui não, aqui o intervalo de integração é zero a mais infinito, então o x é positivo. E o módulo de x quando o x é positivo, é o próprio x. Então aqui fica integral de menos x dx, né? Que é integral de zero até mais infinito. Isso aqui, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a integral, né, de menos infinito até zero de e elevado a x dx, mais a integral de zero até mais infinito da exponencial de menos x dx. Esses dois casos aqui é exatamente os exemplos que eu acabei de fazer anteriormente, lembra? Eu fiz a integral de menos infinito a zero de e elevado a x, e integral de zero até mais infinito de e elevado a menos x, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidamente para vocês darem aquela conferida. A integral de menos infinito até zero, a gente viu que deu 1. E a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x também deu 1. Então, isso quer dizer o quê? Que essa integral imprópria de e elevado a menos o módulo de x, integral de menos até mais infinito, né? Ou seja, essa integral aqui, ela vai dar quanto, então? Ela vai dar 1 mais 1, que vai ser 2. Olha que legal, né? Então, essa aqui é a ideia da integral imprópria. Então, veja que a gente não tem absolutamente nada novo aqui, se for olhar bem. A única coisa que tem que fazer aqui é calcular o limite, que a gente não tinha que fazer antes e a gente faz agora, né? Por quê? Depois que você, quando foi calcular a integral imprópria, veio aqui, nesse exemplo, ó, vamos voltar aqui no exemplo para vocês verem, né? Que a gente calculou o limite. Depois que você escreveu isso aqui, dessa forma aqui, tudo que você tem que fazer é o quê? É calcular essa integral aqui. E calcular essa integral aqui, então você vai proceder da mesma maneira que a gente vem fazendo até agora. Então você vai calcular a integral. Você pode usar o fundamental do cálculo, você pode usar. Você calcular essa integral, eventualmente você pode ser que você use mudança de variável, pode ser que você use integração por partes, substituição trigonométrica, integral trigonométrica. Então, todas essas técnicas de integração que a gente viu, pode ser que você use agora. A única diferença é que você vai avaliar no extremo de integração n e depois você vai mandar esse limite n aí para menos ou mais infinito conforme for o caso, né? Nesse caso aqui você mandaria para menos infinito no limite. Então, a gente tem um limite quando a gente calcula a integral imprópria. Não tem segredo, pessoal. Isso aqui é basicamente essa ideia aqui. Eu vou ver agora aqui um outro exemplo, fazer com vocês aqui, que é um exemplo muito interessante. Que eu já vou também fazer uma certa interpretação geométrica do que acontece, né? Que é analisar as integrais impróprias, né? De 1 a infinito de 1 sobre x dx e a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado dx. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês observem nessa integral aí é o quê? Que eu estou integrando ela de 1 até mais infinito, não é mesmo? E se eu estou integrando de 1 a mais infinito, quer dizer o quê? Que o x é positivo. Se o x é positivo, quer dizer o quê? Que tanto a função 1 sobre x quanto a função 1 sobre x quadrado são funções maiores ou iguais a zero. Vocês concordam comigo? São maiores ou iguais a zero. 1 sobre x quadrado, na verdade, não precisa nem de x ser positivo. Sempre é maior ou igual a zero. Mas 1 sobre x aí é importante que o x seja maior ou igual a zero. Para esse coeficiente ser maior ou igual a zero. Que interpretação geométrica a gente tem da integral quando a função é maior ou igual a zero? Que a integral é exatamente o quê? A área sobre a curva. E agora que vem uma pergunta mais muito interessante, gente. Eu estou considerando aqui então o grafo dessas duas funções aí. À direita a função 1 sobre x e à esquerda a função 1 sobre x quadrado. E a integral imprópria que eu dei aqui no slide anterior, é a integral de 1 a infinito. E as funções são maiores ou iguais a zero. Então quer dizer o quê?
Caso essas integrais impróprias existam, ou seja, você vai ter que calcular aquele limite para você descobrir se a integral existe ou não, né? Mas caso elas existam, o que vai acontecer? O resultado da integral vai ser a área debaixo dessas curvas aqui. Veja que isso aqui já é uma coisa bem interessante. Em que sentido? Uma pergunta que surge aqui é o que? Essas áreas são finitas ou infinitas? Bom, se a integral existir, a área vai ser finita. Se a integral não existir, aí a área vai ser infinita. Não é mesmo? Isso é uma coisa bem interessante, porque ó, se a gente integra a função constante igual a 1 dx, por exemplo, de 0 até o infinito, né? Se a gente for pensar na área, né? Se a gente fizer o gráfico, né? Então a gente tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, né? E quando você faz o gráfico dessa função, então você marca aqui o ponto 1, né? E de 0 a infinito você vai ter isso daqui. Então se você pensar na área abaixo da curva, a função constante igual a 1 é maior ou igual a 0, né? Então você está pensando nessa área aqui. Isso aqui é como se fosse o quê? Como se fosse um retângulo infinito, em que a altura vale 1 e a base aqui tem um comprimento infinito, 0 é infinito. Então isso aqui claramente você consegue observar o quê? Que a área dessa região, né, que é uma região agora ilimitada, isso aqui não termina nunca, vai para o infinito, essa área é claramente infinita. Essa área é claramente infinita, beleza? Agora voltando para o nosso exemplo aqui, 1 sobre x² e 1 sobre x. Veja que eu não tenho o extremo de integração do lado direito, né? É 1 até o infinito. Então essa área que está marcada aí, ela é a área de uma região que é ilimitada. Então essa região que está embaixo da curva, ela não termina nunca. Ela continua indo para o infinito. Ela não é uma região limitada. Ela é uma região infinita, de certa forma, vamos dizer assim. Ela é uma região ilimitada. Mas o que acontece? O gráfico da função está indo para zero, tanto 1 sobre x quanto 1 sobre x². Então aquele espaço de área está ficando cada vez menor. É um espaço de área que nunca termina, porém ele vai cada vez mais ficando menor. E a pergunta que é muito interessante essas áreas são finitas ou são infinitas? Como as áreas são ilimitadas, ou seja, é uma região que vai para o infinito, aquela região ali, ela não termina nunca, intuitivamente a gente pode ser levado a pensar, né, ou a intuir, que essas duas áreas vão ser o quê? Vão ser infinitas, não é mesmo? Igual acontece na função constante. Porém, pessoal, o que acontece? A velocidade com que essa função vai para zero impacta diretamente nessa área ser finita ou não. Lembrando que a área ser infinita vai existir a integral imprópria, vai ser calcular aquele limite e vai ser o resultado daquela integral, inclusive essa área. Beleza? Então, o que eu afirmo para vocês, que a gente vai ver agora, né, resolvendo esses dois exemplos aqui, é que a velocidade com que a função vai para zero impacta nessa área ser finita ou não. Na verdade, a gente vai ver o quê? Que a área sobre a função 1 sobre x² é finita. Já a área sobre a função 1 sobre x é uma área infinita. Ela tem a área infinita. E a área sobre 1 sobre x² é uma área finita. Veja que isso é uma coisa nada intuitivo. Nada intuitivo. Porque as duas regiões, inclusive, são parecidas, não é mesmo? Porém, a região sobre 1 sobre x é uma região que tem uma área infinita. E a área sobre a curva 1 sobre x² é uma área finita, né? Eu vou fazer essas contas com vocês agora aqui, né? Então, primeiro, ó, a área do lado direito ali, vamos fazer primeiro 1 sobre x, né? Então, aquela área ali, vamos chamar de área 1, né? Que é a área da função, a área que está embaixo do gráfico da função 1 sobre x, vai ser a integral de 1. Deixa eu pegar uma outra cor para fazer a integral, né? Fica melhor. Então, aquela área que eu vou chamar de 1, vai ser a integral, né? De 1 até o infinito, de 1 sobre x dx, não é mesmo? Isso aqui, por definição, né, da integral imprópria, né, você tem que fazer isso sempre, é o limite, quando m tende para mais infinito, né, da integral de 1 até um certo valor m, da função 1 sobre x, dx, não é mesmo? Isso aqui vai ficar igual o limite, quando m tende para o infinito, né? Quem que é a integral de 1 sobre x? A integral de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, não é mesmo? Tudo isso avaliado de 1 até quanto?
até m, não é mesmo? Isso aqui vai ser o limite, quando m tender ao infinito, né? De quem? Do ln. Como o m é um cara maior que 1, né? Você está integrando de 1 até m, né? Então, fica ln de m, né? O módulo de m é o próprio m, né? ln de m menos ln de 1. ln de 1 a gente sabe que é zero. Porém, o que acontece com ln de m, né? Isso aqui, se você quiser, você pode analisar da seguinte maneira. O ln de m, quando o m vai para infinito, ele vai para mais infinito. O ln de 1 é zero, né? Então esse cara aqui desapareceu, fica só o ln de m. E quando o m vai para infinito, esse ln também vai para o infinito. Então esse resultado desse limite aí é infinito, mais infinito. Ou seja, pessoal, a área debaixo da curva 1 sobre x, do gráfico da função 1 sobre x, ela vale infinito. A gente diz então que essa integral imprópria aqui, ela diverge, ou essa integral não existe. Okay? E vamos agora analisar a área 2. Né? A área 2, fazer até com outra cor aqui para separar. A área 2, que é a integral, né, de 1 até o infinito de 1 sobre x² dx. Então vamos calcular essa integral imprópria agora, que vai dar para a gente, se ela existir, né, eu já falei na verdade que existe, né, ela vai dar exatamente a área embaixo da função 1 sobre x². Né? Então isso aqui vai ficar o limite, né, o limite, quando m tende para mais infinito, da integral de 1 até um certo valor m, de 1 sobre x² dx. Né? Isso aqui, por sua vez, vai ser o limite, quando m tende para infinito, né? De quem, então? Né? Da integral, né? Esse de 1 até m, esse 1 sobre x² você pode escrever como sendo x elevado a menos 2 dx. Né? Então, isso aqui fica o limite, quando m tende para mais infinito, né? E quem que vai ser a integral de x elevado a menos 2? Né? Vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vale quanto? Vale menos 1. Então, isso aqui é x elevado a menos 1 sobre menos 1. Né? Tudo isso avaliado de 1 até m. Até m. Okay? Isso aqui, por sua vez, então, vai ser o limite quando m tende para infinito. De que, então? Né? Então, aqui ele vai ficar menos 1 sobre x, né? Avaliado de 1 até m. Né? Então, o menos ali eu posso colocar multiplicando. E o x elevado a menos 1 nada mais é que 1 sobre x. Né? Isso aqui vai ficar, então, o limite, quando m tende para infinito. De que, então? Né? De menos 1 sobre m menos 1 sobre 1. Né? Então, você avalia a integral ali. E isso aqui vai ser, então, o limite quando m tende para o infinito. Né? Então, vai ficar aqui menos 1 sobre m, menos com menos, né, vai dar mais 1. Né? Então, vai ficar o limite de 1 menos 1 sobre m. Que isso aqui vai ficar o limite de 1, quando m tende para infinito, menos o limite de 1 sobre m, quando m tende para o infinito. Né? E o que acontece com esse limite aqui? Esse limite ele dá zero. Né? E o limite da função constante igual a 1 é a própria constante igual a 1. Né? Então, esse limite aqui vai dar exatamente 1. Ou seja, a área sobre o gráfico da função 1 sobre x² de 1 a infinito, curiosamente, é exatamente 1. É o valor daquela área. Então, toda essa área à esquerda aí que vocês podem ver no slide, toda essa área aí, ela teria a mesma área de um retângulo, né, de lados 1 e 1. Né? Olha que interessante. Então, um retângulo de lado 1 e 1 tem a mesma área que essa região abaixo da curva 1 sobre x², que vocês podem ver no lado esquerdo do slide. Então, isso aqui é muito interessante e é um exemplo que ilustra muito bem a integral imprópria. Beleza, gente? Bom, o que eu queria falar nessa aula hoje com vocês basicamente era isso. E na próxima aula eu quero ver se eu falo da integral imprópria do tipo 2. Né? A integral imprópria do tipo 2, aí não necessariamente os intervalos vai ser de menos a mais infinito. Mas sim vai ser para a gente calcular aquelas integrais onde você tem pontos de descontinuidade de segunda espécie, que são aquelas descontinuidades que têm uma assíntota vertical. Então, seria, por exemplo, você integrar essas duas funções que estão no desenho aqui, ó,
1 sobre x² e 1 sobre x, integrar ela de 0 a 1, por exemplo. Veja que 0, 1 não é o intervalo do tipo 0 infinito, né? Igual a gente comentou agora. Porém, ainda assim, mesmo sendo integral de 0 a 1, vai ser uma integral imprópria. Por quê? Porque a função vai para mais infinito no zero. Tanto 1 sobre x quanto 1 sobre x², quando o x vai para 0, vai para mais infinito. Ou seja, o zero é uma assíntota vertical para a função 1 sobre x e 1 sobre x². Então, integrar de 0 a 1 essa função é uma integral imprópria e você precisa fazer o limite também. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, até uma próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos para vocês.